Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo. A inflação do aluguel subiu em outubro e já acumula alta de mais de 20% em 12 meses. O aumento no preço do diesel foi um dos fatores que contribuíram para a elevação do indicador. O índice geral de preços mercado registrou alta e ficou em 0,64% em outubro, depois de ter registrado deflação de 0,64% em setembro. Segundo a Fundação Getúlio Vargas, com o resultado, a inflação do aluguel passou a acumular alta de 16,74% no ano e de 21,73% em 12 meses. A queda menos intensa registrada no preço do minério de ferro e o aumento no valor do diesel contribuíram para a aceleração da taxa do IGPM. Desde 2020, o índice que serve de parâmetro para o reajuste de diversos contratos de locação de imóveis tem subido bem acima da inflação oficial do país, o IPCA, medido pelo IBGE. O aumento da taxa Selic impacta diretamente nos financiamentos imobiliários e coloca em xeque a redução dos juros do crédito habitacional anunciada pela Caixa Econômica Federal no fim do mês passado. A medida anunciada pela Caixa em coletiva de imprensa na sede do banco em Brasília entrou em vigor no último dia 18 de outubro. E segundo este corretor de imóveis, já aqueceu o mercado. Todas as vezes que há uma mudança de financiamento, taxa de juros no mercado, aumenta a procura do financiamento porque acaba atingindo uma modalidade de renda desses clientes. A medida atual reduziu os juros do crédito habitacional na modalidade poupança de 3,35% para 2,95%. Segundo a Associação Brasileira de Incorporadoras Imobiliárias, essa redução nos juros pode tornar elegíveis para o financiamento quase 1 milhão de novas famílias, já que a renda familiar necessária para aprovação diminui. Mas com a Selic mais alta, esse tipo de financiamento pode não valer a pena. Cliente que tem aversão a risco, quer dizer, não quer tomar risco, quer ter certeza do valor da parcela no tempo, não quer saber como é que vai estar a taxa de juros nos próximos meses, tal, tem que ter a preferência pelo produto pré-fixado, onde você tem a taxa de juros definida no início do contrato e ela permanece assim no decorrer de todo o contrato. Que não é o caso do financiamento feito por meio da modalidade poupança, que soma os juros de 2,95% fixados pela Caixa a 70% do montante da Selic, que é variável. Então, o valor fixo se mantém, só que a parcela relacionada à poupança sobe e sobe exatamente no mesmo grau que subiu a Selic hoje. Ou seja, se a taxa básica de juros fosse de 10%, por exemplo, seriam 7 mais 2,95%, o que resulta em uma porcentagem bem maior do que a taxa fixa, que gira em torno de 9%. Hoje, a Caixa ela oferece 4 modalidades de financiamento. Eu, como corretor, eu aconselho a você ver qual que é a melhor taxa que caiba no seu orçamento. O cliente que eventualmente acha que a taxa de juros pode voltar a cair ano que vem, ou em 2023, e pode se beneficiar dessa queda no produto, ele pode eventualmente definir a escolha pelo produto poupança. Mas vamos deixar claro que é um produto de qualquer forma muito mais arriscado do que o produto tradicional, que é o pré-fixado com a TR. De uma forma ou de outra, é preciso ficar atento àquelas letrinhas miúdas do contrato, como lembra este advogado, especialista em questões imobiliárias. Ele precisa analisar muito bem o contrato, porque o que pode parecer uma oportunidade pode virar uma dor de cabeça. Então, os contratos têm aquelas letras pequenas, então, muitas vezes pode ser um contrato de adesão, ou pode ser um contrato leonino, ou que traga uma situação que possa deixar o consumidor numa situação muito prejudicial. Então, ter sempre um advogado, analisar o contrato, não assinar uma proposta quando muitas vezes ele possa se sentir que vai perder o imóvel, sempre aguardar e buscar uma assessoria especializada. O desemprego recuou 0,5 ponto percentual e agora atinge 13.700.000 pessoas. Segundo o IBGE, em um ano, o número de brasileiros ocupados avançou.
No trimestre encerrado em agosto, o Brasil registrou uma taxa de desemprego de 13,2%, um recuo em relação aos 13,7% apontados até o fim de julho. O resultado, divulgado pelo IBGE, mostra que 13 milhões e 700 mil brasileiros apareciam como desocupados no período. Já entre maio, junho e julho, eram 14 milhões e 100 mil pessoas sem trabalho. Os dados da Pesquisa Nacional de Amostras de Domicílios Contínua revelaram que o número de pessoas ocupadas está em 90 milhões e 200 mil. Esse resultado indica um avanço de 4%, com mais 3 milhões e 400 mil no trimestre. Com isso, o nível de ocupação subiu para 50,9%, o que indica que mais da metade da população em idade para trabalhar está ocupada no país. Em um ano, o balanço de ocupados avançou em 8 milhões e meio de pessoas. Mas, apesar da ocupação crescer, o rendimento médio não acompanhou, já que mostra uma redução de 4,3% no trimestre encerrado em agosto e de 10,2% em relação ao mesmo trimestre do ano passado. Pela primeira vez em 1 ano e meio, a carne vermelha ficou mais barata. Apesar da redução do preço, em outubro, a proteína ainda acumula alta ao longo do ano. Depois de 16 meses, a carne vermelha ficou mais barata pela primeira vez. Segundo o IBGE, a queda no preço da proteína foi de 0,31% em outubro. Apesar da baixa no valor, isso ainda não é suficiente para reverter os saltos no acumulado deste ano e nos últimos 12 meses. A deflação da carne vermelha no Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo foi guiada principalmente pelos cortes da capa de filé e da costela. E para substituir a carne vermelha, os consumidores estão buscando outras alternativas mais baratas. O problema é que o frango também subiu bastante nos últimos 12 meses. Um pouco mais em conta, os ovos e o peixe podem ser uma boa opção para o bolso. Um comitê de especialistas americanos se posicionou a favor da aplicação da vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech em crianças de 5 a 11 anos. Os especialistas independentes concluíram que os benefícios conhecidos, tanto diretos para a saúde das crianças quanto indiretos para pôr fim às interrupções escolares, superavam os riscos conhecidos. A recomendação do comitê tem caráter consultivo, mas é incomum que a administração de alimentos e medicamentos não a siga. Por isso, é esperado que a agência autorize em breve o uso da vacina para a faixa etária. Cerca de 28 milhões de crianças são elegíveis a receber a vacina a partir do mês que vem. O Tribunal de Amsterdã, na Holanda, ordenou que uma coleção de tesouros arqueológicos seja devolvida à Ucrânia. As peças estavam em um museu da cidade à época da anexação da Península Ucraniana por Moscou. Embora as peças do museu sejam originárias da Crimeia e possam ser consideradas parte do patrimônio da Crimeia anexada, elas fazem parte do patrimônio cultural do Estado ucraniano, que existe como um Estado independente desde 1991. Os museus do território alegam que o tesouro pertence à região. A rica coleção de objetos, que vão do século II d.C. até a Alta Idade Média, foi emprestada ao Museu de Amsterdã menos de um mês antes da anexação da Crimeia por Moscou, após uma intervenção militar seguida por um referendo considerado ilegal por Kiev e pelo Ocidente. E você vai ver ainda nesta edição, depois do anúncio da liberação da entrada de brasileiros nos Estados Unidos, o consulado americano retoma agendamentos para novos vistos de turistas. E ainda, em campanha lançada para a Conferência de Mudanças Climáticas da COP26, um dinossauro discursa em Assembleia Geral da ONU. Os detalhes você confere daqui a pouco. Até já! O preço da gasolina no Brasil já sofreu 11 reajustes este ano. No caso do óleo diesel, foram 10 aumentos. Nossa reportagem consultou um especialista para dizer aos motoristas qual é a perspectiva de uma pausa nas subidas. Parar para abastecer o carro em um posto de combustível virou um teste para os nervos do motorista. A chance de se deparar com um novo preço na bomba é grande. Todo dia é uma surpresa. Desagradável, mas é uma surpresa. Antes de ontem, eu coloquei era 6,19 e hoje está 6,50.
Cada dia é um aumento na bomba e a gente não sabe mais o que vai fazer, né? Tá difícil, né? Cada semana tá um preço, né? Em 2021 tem sido assim, uma rotina de seguidos aumentos nos preços dos combustíveis. Parece até notícia repetida. Essa reportagem foi veiculada pelo HIT Notícias há menos de 2 meses. Para o consumidor brasileiro economizar gasolina no momento em que o preço sobe sem parar. Só esse ano, os 9 reajustes acumulados passaram dos 50%. Os reajustes acumulados nesse ano chegam a 51%, superam a inflação e pesam no bolso do consumidor. E daquela reportagem para essa já foram mais 2 aumentos. No total, o óleo diesel contabiliza esse ano 10 elevações no preço e a gasolina outros 11 reajustes. Em 19 estados brasileiros, o preço da gasolina, inclusive, está acima dos R$ 6,00. O mais elevado é registrado no Acre, R$ 6,79. Mas São Paulo não fica muito longe, não. Nesse posto aqui no centro, o valor do litro está em R$ 6,49. Esses valores foram publicados no Diário Oficial da União e fazem parte da nova tabela de preços médios ponderados ao consumidor final, o PMPF. Mas existem locais onde o valor supera esse patamar. Essa foto é de um posto da Zona Sul do Rio de Janeiro, onde o litro da gasolina custa mais de R$ 7,00. Nesse outro, em Porto Alegre, o consumidor também encontra o litro da gasolina por R$ 7,09. Esses aumentos foram previstos pelo economista Joelson Sampaio, da Fundação Getúlio Vargas, na reportagem feita em agosto. Olhando 2021, há ainda uma tendência de manutenção de um preço alto da gasolina, ou seja, de uma pressão, né, dos preços de combustíveis até o final do ano por conta do aumento do preço da commodity e também por conta do dólar. E a previsão se confirmou. O principal motivo continua sendo a alta do dólar, já que a política de preços da Petrobras está atrelada ao mercado internacional. Era previsível, ou seja, esse aumento que nós observamos nos últimos meses do preço de combustível, ele era um aumento previsível, esperado, principalmente por conta dessa dinâmica de aumento do preço da commodity, né, no caso petróleo, e a desvalorização do câmbio. Mas a pergunta que os motoristas fazem é: será que vai acabar? Quando? Sei lá se depende do governo nosso, governo federal, governo estadual, sei lá. Um fala que depende do outro, mas a gente até agora não tem resultado nenhum. Se fosse só o combustível, a gente daria um jeito, mas é tudo, né? É carne, é café, energia elétrica, só subindo. Eu acredito que até o final do ano a gasolina chega a R$10 o litro. Nós estamos num ciclo já onde o câmbio ele teve uma desvalorização bastante expressiva em 2021. Então, daqui para frente, nós ainda vamos observar uma certa pressão nos preços dos combustíveis, mas não como a gente observou no passado. Então, tende a arrefecer, mas ainda teremos uma pressão para os próximos meses nos combustíveis. E aí, em 2022, a gente espera que essa situação não só melhore, mas, de alguma forma, reverta para a gente conseguir ter uma inflação mais controlada na economia brasileira. Uma das soluções para amenizar o problema seria reduzir a carga de impostos, principalmente o ICMS, que é cobrado pelos estados. Só na gasolina, o tributo representa 27,7% do preço. A Câmara dos Deputados, inclusive, aprovou um projeto que estabelece um valor fixo para o ICMS. Atualmente, a cobrança é feita por uma porcentagem definida por cada estado. Mas a proposta sofreu grande resistência dos governadores e está em discussão no Senado. O ICMS é um imposto caro, né? É um imposto onde chega a alguns estados a cobrar 34% do preço da bomba, né? Ele não é aplicado ad rem, como eles falam, antes de chegar na bomba. Quer dizer, o momento de aplicação do ICMS é no preço máximo da gasolina. Mas não é só o ICMS. Nós temos outros problemas sérios. Nós temos o problema do etanol, que também subiu muito, que também vai na composição da gasolina. Nós temos o problema do biodiesel, que também subiu exageradamente e vai na composição do diesel. Enquanto não há uma solução para os preços altos, o jeito é economizar. Uma lição que os motoristas estão sendo obrigados a aprender no dia a dia. Procuro não correr, não procuro, enfim, andar sempre na marcha que mais
leva o carro tranquilo, então a gente procura gastar menos nesse sentido. Devagar, não acelerar muito e procurar ficar mais parado do que andando, esperando o passageiro no ponto ou por aplicativo, né? Se você rodar atrás de passageiro, você acaba gastando mais do que ganhando, ou empatando, aí não compensa. A economia que eu faço, a hora que eu não tenho, eu deixo o carro parado, não sai. Depois do anúncio da liberação da entrada de brasileiros nos Estados Unidos, o consulado americano retomou o agendamento para novos vistos de turistas. A Embaixada dos Estados Unidos no Brasil reabriu nesta terça-feira novas vagas de pedido de visto para turistas brasileiros que queiram viajar para o país ainda neste ano. O processo estava suspenso desde maio de 2020 por restrições provocadas pela pandemia. A principal exigência para o turista poder entrar nos Estados Unidos é ter o ciclo vacinal completo. O comprovante deve ser apresentado durante a entrevista. Todos os imunizantes autorizados pela Anvisa e pela OMS serão aceitos. A embaixada não informou o número de vagas e nem quantas pessoas aguardam na fila de espera. O presidente americano Joe Biden editou o decreto que suspende as restrições de viagens e, a partir do dia 8 de novembro, turistas vacinados poderão entrar no país. Um comitê de especialistas americanos se posicionou a favor da aplicação da vacina contra a Covid-19 da Pfizer-BioNTech em crianças de 5 a 11 anos. Segundo o governo, a iniciativa tem como objetivo aliar a redução das emissões de carbono, conservação de florestas e uso racional de recursos naturais com geração de emprego verde e crescimento econômico. O governo federal, por meio dos Ministérios do Meio Ambiente e da Economia, anuncia hoje o Programa Nacional de Crescimento Verde. O programa terá 3 objetivos: a redução de emissões de carbono, a conservação florestal, o uso racional de recursos naturais com geração de emprego verde. Atualmente, o governo federal conta com uma linha de crédito e de investimentos de mais de 400 bilhões de reais. Acho que pouca gente sabia que os nossos bancos, eu estou falando só dos 3 bancos, principais bancos do governo, são mais de 400 bilhões de reais que estão ligados a projetos verdes. O anúncio ocorre a menos de uma semana do início da 26ª Conferência sobre as Alterações Climáticas, que será realizada a partir de 31 de outubro em Glasgow. Então, como pode o país que menos polui ser o país mais agredido internacionalmente e o país que tem o maior estoque de preservação de recursos naturais ser também o país mais agredido internacionalmente? Então, evidentemente, há interesses políticos, há interesses comerciais, protecionistas, por trás dessas críticas ao Brasil. O Brasil se comprometeu a alcançar em 2050 a neutralidade de carbono, ou seja, o equilíbrio entre o que se emite e o que se absorve, e a eliminar o desmatamento ilegal até 2030. O governo de Jair Bolsonaro vai manter a postura combativa durante a conferência COP26. Segundo o vice-presidente Hamilton Mourão, o governo vai renovar seu pedido aos demais países para que paguem o Brasil pela preservação da Amazônia. E olha só, em uma campanha lançada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento antes da Conferência de Mudanças Climáticas da COP26, que começa amanhã, Frank, o dinossauro, diz aos diplomatas que é hora dos humanos pararem de inventar desculpas e não escolherem a extinção em um discurso na Assembleia Geral da ONU. Um visitante inesperado em uma reunião de diplomatas na sede das Nações Unidas. Vou falar a verdade. Vocês têm uma grande oportunidade agora. À medida que reconstroem suas economias e se recuperam da pandemia, esta é a grande chance da humanidade. Então aqui está a minha ideia. Não escolham a extinção. Salvem sua espécie antes que seja tarde demais. É hora de vocês humanos pararem de inventar desculpas e começarem a fazer mudanças. A campanha foi lançada pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, antecipando a Conferência de Mudanças Climáticas da COP26.
Vocês estão caminhando para um desastre climático. E mesmo assim, todos os anos, governos gastam centenas de bilhões de fundos públicos em subsídios a combustíveis fósseis. Imaginem se tivéssemos gasto centenas de bilhões por ano subsidiando meteoros gigantes. Isso é o que estão fazendo. Pensem em todas as outras coisas que vocês poderiam fazer com esse dinheiro. Em todo o mundo, as pessoas vivem na pobreza. Vocês não acham que ajudá-los faria mais sentido do que, não sei, pagar pela morte de toda a sua espécie? A conferência sobre a mudança climática COP26 vai acontecer em Glasgow, na Escócia, entre os dias 31 de outubro e 12 de novembro. E essa edição termina aqui. Você acompanha outras informações durante a nossa programação. E se quiser rever as nossas reportagens, é só acessar o canal Hit Notícias no YouTube. Obrigada pela sua companhia e um ótimo sábado para você. Tchau.